Mas vamos entrar em detalhes sobre o assunto do vídeo, o glitch do Richter Skip. Vamos lá. Há vários métodos para fazer esse glitch, até dezenas de métodos se for ver, isso usando elementos diferentes do jogo, mas praticamente quase todos eles têm o mesmo objetivo, atrapalhar o gatilho de carregamento da câmera fixa da sala antes da batalha contra o Richter. Se você não entendeu, calma que a gente vai chegar lá, mas dos diversos métodos que existem para fazer esse glitch, eu só consegui fazer um deles, que é usando a transformação do lobo. E eu também já digo que eu não sei se a forma que eu vou mostrar aqui é a mais eficiente para fazer esse glitch com o lobo, mas estando no corredor antes da luta contra o Richter, mais precisamente na parte da ponte quebrada, transformando no lobo, eu recomendo posicionar a pata do lobo com essa plataforma do jeito que está no vídeo. Aqui você dá 2 toques para a esquerda no direcional fazendo o lobo correr e logo em seguida X para dar um pulo. Se fizer certo, as costas do lobo devem bater nessa coluna e boa parte do lobo deve estar para dentro dessa linha imaginária. Daqui a pouco você vai entender o porquê dessa linha imaginária aí. Feito isso, eu me transformo em morcego, mas pelo que eu notei isso não é necessário, só serve para provar se o glitch deu certo de forma mais rápida. Já que se deu certo, você irá enxergar coisas para fora da tela que você não deveria enxergar. Como você pode ver, eu gravei os comandos da tela para uma melhor visualização, caso queira fazer o glitch. E eu vou colocar em câmera lenta também, tá? Então, se você quiser fazer desse jeito que eu estou mostrando aí, é só você assistir esse vídeo com calma, nem precisa da minha voz falando de fundo. Como eu já disse, a gente tem que atrapalhar o gatilho de posicionamento da câmera. Mas entrando em detalhes, dê uma olhada nessa imagem. Eu peguei uma foto dessa área do castelo em alta qualidade na internet e fiz algumas marcações em volta das salas. As cores significam o seguinte: as salas em azuis foram programadas para que a câmera fique completamente estática, já que essas salas têm somente um bloco de mapa, assim por dizer. Então a câmera tem que ficar fixa, não tem muito para onde escapar, né? As salas em verde são as salas que a câmera se move livremente na vertical, e as salas em vermelho na horizontal. E por último, as salas em branco foram salas programadas para que a câmera se mova livremente em todas as direções. Mas já olhando essa imagem, preste atenção em uma coisa. Basicamente, essa propriedade de salas que eu citei só se aplica em transições de uma sala para outra. Então é aí que mora esse problema. Como você pode ver nas marcações, há 2 gatilhos para efetuar a mudança da câmera em volta dessa sala onde está o boss, onde não existe transição de uma sala para outra. Ou seja, em outras palavras, o princípio do glitch envolve fazer o jogo pensar que essa área onde deveria estar com a câmera fixa na horizontal esteja com a câmera livre para todas as direções. Com isso, por algum motivo, o gatilho para começar a luta contra o Richter desaparece. E olha só, presta atenção agora. Quando começamos a luta, só há 2 finalizações. Uma onde você derrota o Richter e logo em seguida termina o jogo, né? O jogo puxa os créditos e tudo mais. E o segundo caso, onde você salva o Richter e depois segue em direção ao castelo reverso. Mas é o seguinte, pensa que no momento em que o Alucard teve contato com esse gatilho, o jogo teletransporta o Alucard para uma área especial que é uma cópia dessa sala. Então a luta acontece em uma cópia da sala e não na sala original. Aqui, se a gente derrotar o Richter, o jogo puxa o final e acabou o jogo. Mas o que acontece se você salvar o Richter? O jogo te teletransporta para a sala original, que curiosamente já estava preparada desde o início para te receber com a cutscene. Já que, como eu disse, ou você termina o jogo ou você retorna para essa sala. Então o fato da gente ignorar esse gatilho de teletransporte usando esse glitch da câmera faz o jogo puxar a cutscene que já estava preparada caso o Alucard retornasse da luta. O que acontece agora? Eu quero explicar a relação com a versão do Sega Saturno, só que o meu roteiro acabou, eu vi que eu não escrevi essa parte. Eu vou estar colocando essa imagem na tela, né? Talvez eu já tenha passado essa imagem umas 10.000 vezes no vídeo. Basicamente é o seguinte: nessa parte onde eu mostrei como fazer o glitch do lobo, você pode ver que tem uma transição de câmera, né? Entre a câmera livre e a câmera fixa. O que acontece é que nesse lado aqui na direita da imagem, onde eu estou mostrando, os caras enfiaram basicamente na versão de Sega Saturno um loading. O jogo é basicamente obrigado a congelar e carregar de um jeito onde você não possa ignorar a cutscene. O que acontece? Nessa parte onde você ganha a Godspeed Always na versão de Sega Saturno, né? Nessa área da esquerda, basicamente aqui na versão de PS1,
você passa diretamente e, bom, já na versão de Sega Saturno tem uma transição de mapa aqui no meio. Então, assim, não tem um loading, né, mas tem uma transição para poder fazer essa mudança da propriedade da sala, né, da câmera da sala, hein? E bom, nessa parte aqui, sem roteiro, vai ficar assim mesmo. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco mais longo só olhando pelo roteiro, então eu peço que você me ajude a compartilhar esse vídeo. Afinal, olha só, eu preciso ter a ideia, na maioria das vezes eu preciso fazer pesquisas, fazer os testes, fazer as gravações da gameplay, depois vem o roteiro, a gravação do áudio, a edição do áudio, depois a edição de vídeo, a renderização, a criação de miniatura. Foda-se! E esse vídeo só foi possível através de sugestões, então eu gostaria de agradecer novamente, já que isso ajuda muito a ter ideias. E se você tem qualquer coisa a dizer, mande nos comentários que eu iria ler na hora. Nossa, essa é uma trava-língua difícil, viu? Então nos vemos por aí.